Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Eu serei seu apresentador, sou fisioterapeuta, especialista em esporte e vou trazer aqui convidados que irão contar suas histórias e vivências com atividade física e como ela pode melhorar o seu dia a dia. Nosso convidado de hoje é Eduardo Albuquerque, fundador da assessoria Edu Ultra Team, ele que também é treinador ultra triatleta e vai contar um pouquinho dessa história pra gente hoje nesse episódio especial que também teve plateia. Então bora lá. Meu nome é Bruno Muniz, bem-vindos ao Recovery Resenha. O episódio de hoje nós vamos gravar aqui no Instituto Olimpo, clínica onde eu atendo como fisioterapeuta, onde você também encontra especialistas nas áreas de medicina esportiva, ortopedia, cardiologia e nutrição. Ou seja, tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Então, bora pro episódio. Bem-vindos ao Recovery Resenha, o seu programa sobre saúde, atividade física e bem-estar. Estamos aqui hoje com Edu Ultra Team. Boa, você tá bom? Tô bem, e você? Tudo certo, graças a Deus. Deus. Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço você ter aceitado o convite, vamos trocar ideia, vamos fazer essa resenha que a gente já tá combinando há um tempinho. Já faz tempo, né? Mas encaixou, dessa vez encaixou. Encaixou e vai ser muito legal. Vai sim. E aí, como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Treinando? Pouco. Só pra não ser sedentário, por enquanto. Mas passando muito treino. Passando muito treino. Boa. Passando muito treino. Pouco tempo de treino pra competir, mas só se mantendo ativo. Boa, mas então não tem nenhuma prova em mente no futuro próximo? Não, por enquanto não. Enquanto não. Já fez muita prova também? Já fiz, né? Agora vamos falar bastante sobre isso. Dá uma pausinha aí. É importante. E já teve alguma lesão? Tá com alguma lesão? Cara, tá não. Alguma coisa? Só uma dor crônica cervical, mas, porra, lesão eu já tive algumas já, cara. Tá, o que você já teve de mais grave? Já tive rompimento de posterior esquerdo, glúteo mínimo esquerdo, fratura de quadril, mas por queda mesmo, a pubalgia, mas assim, a mais grave foi acho que essa lesão de posterior mesmo. Lesão muscular mesmo, rompeu. Lesão muscular, rompeu praticamente quase todo semimembranoso e glúteo mínimo bastante também. Tá. Cara, já faz mais de 10 anos, mas tipo, se eu começo a dar um volume maior intensidade, eu ainda sinto o posterior grita. Ele sempre dá uma gritadinha, tem que sempre estar cuidando. Sempre tá cuidando, sempre tá fortalecendo. Sim, aí eu cuido, mas sente um pouquinho. Sente um pouquinho. E você vê muito isso acontecendo com seus alunos, esse tipo de lesão? Cara, o que mais, lá na assessoria, acho que o que mais tem de lesão é relacionado a joelho e quadril. Muito mais sobrecarga, né? Sobrecarga e falta de fortalecimento, principalmente, né? Padrão mecânico um pouquinho comprometido, aí junta com a falta de fortalecimento, aí machuca. Que é o que corredor e triatleta odeia fazer, né? A maioria, né? Tem um aluno seu aqui que não gosta de fazer. A gente não pode falar. não vou falar dele. Daqui a pouco a gente fala. Mas assim, basicamente assim, cara, é uma somatória de fatores, né? Sim. Mas assim, os principais, pelo menos no nosso grupo lá que a gente vê, assim, é a somatória de um padrão pobre mecânico junto à falta do fortalecimento específico, né? E aí, às vezes, o cara exagera um pouquinho na intensidade, né? E acaba... Aí junta esses três fatores, né? Sim. Falta na intensidade de treinos, né? Falta de controle de carga. Aí somado a um padrão de mecânico não muito bom e falta de fortalecimento. Aí esses três conjuntos aí, cara, é a tríade pra ler. Falando o bom português pra dar merda. Pra dar merda, exatamente. Foda. Boa, show de bola. Vamos falar bastante sobre isso, vamos falar bastante sobre treinamento, sobre triatlon. Acho que é uma coisa que a gente conversou um pouquinho numa conversa que a gente teve nos bastidores. E eu acho que vai ser bastante interessante. É só explicar pra galera o propósito do Recovery Resenha. Pra quem tá chegando aqui, a gente acabou de completar o ano, assim como a Edu Ultra Team, a assessoria do Edu, acabou de completar 10 anos. Então, um ano muito importante, 2026. Parabéns pra nós. Parabéns pra nós. E nosso objetivo é de incentivar vocês todos a praticar atividade física, cuidarem da saúde, cuidarem do corpo e da mente. E a gente vai trazer histórias aqui muito legais para vocês poderem se incentivar e praticarem também. Boa. Beleza? Boa, vamos lá. Show de bola. Eu gosto de começar sempre com uma pergunta. Já fez recovery, né? Já fiz. Já fez muita prova, já fez muito recovery. Já fiz. Então já sabe como por é que... necessidade e por prevenção, né? Dos dois fatores. Exato. Eu sempre gosto de começar com uma pergunta, a sua vai ser um pouquinho especial. O que é mais difícil? Fazer uma prova de corrida no Nepal, extrema, ou explicar para o seu aluno a importância do mental durante uma prova? Cara, eu acho que explicar pro aluno o mental durante a prova, porque acho que assim, quando fala de prova, assim, depender de você é mais fácil, né? Agora, quando a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que conseguir
implementar aquela ideia na cabeça de um atleta é mais difícil, né? Porque você precisa entender, cada um funciona de uma forma. Então, para uns você tem uma abordagem diferente e aí vai aquele feeling, né? Para você fazer com que esse cara realmente entenda. E acho que mais do que entendimento é a gente pensar em passar segurança para esse atleta, né? Mostrar que você também tem a segurança do que você está falando para ele, conhecimento, para que realmente ele escute você, né? Acho que então, respondendo a sua pergunta, se passar essa informação para o atleta é mais difícil, porque não depende só de mim, né? Depende de como esse atleta vai absorver. E depende do perfil desse atleta, do que ele faz da vida. Eu acho que tem muita coisa que influencia, né? É muito, cara. Acho que todo treinamento, eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu acho que eu costumo sempre falar para os atletas, assim, as dificuldades dele tá mais relacionadas ao que envolve o treino do que o treino em si, né? Você correr nas intensidades que é proposta ali para ele, né? Claro que falando de uma maneira bem generalista para a galera entender, é fácil, né? Você fala pro cara correr mais leve, depois vai correr mais forte, etc, né? Basicamente isso. É fácil você compreender isso, interpretar e realizar. Mas às vezes o cara não entende que ele não conseguir realizar aquele treino não tá diretamente ligado ao treino, mas só que na cabeça do atleta fica fechada só por conta do treino. Meu treino foi mal, aí o cara esquece que ele não dormiu bem, esquece que ele não se hidratou bem, não se alimentou bem, teve um estresse fora do comum. Só que aí ele na verdade, no fundo, ele sabe, mas ele nega, né? Sim. E aí, porra, aí você vai conversar com o cara ali, né? Entender porque ele tá frustrado ali naquele treino ou naquela prova. E aí você vai ver que, mais uma vez, né? É uma somatória, né? Nunca é um fator só. E aí o cara, é verdade, né? Aquela coisa, né? Às vezes você vai no psicólogo pra falar muitas vezes que você já sabe, né? Aí você tomou uns tapinhos ali na cara. É aquilo. Aí você vai relembrar o cara novamente. Não, tem esse fator, tem aquele fator. Então, tem esses pontos que eu acho que é importante a gente, como treinador, sempre relembrar o atleta, né? Mostrar mais do que o treino, né? Os fatores externos que vão influenciando. Porque, né? Pelo menos na Indutra Team a gente lida com um atleta amador, né? Um amador realista mesmo, né? O cara que tem uma jornada de trabalho, sei lá, de 8, 9 horas, fora o tempo de deslocamento para trabalho. E no meio de tudo isso a gente tem que encaixar um treino na vida do cara. Então, a gente precisa realmente se moldar ali caso a caso. E trabalhar com a realidade de cada um, né? Às vezes alguém tem mais tempo de treinar durante um dia, tem um pouco mais de flexibilidade durante o dia por causa do trabalho. Outras pessoas têm um tempo muito certinho ali, tudo cronometrado para conseguir fazer o treino. Mas sabe o que a gente tem enfrentado dificuldade assim bastante é a gente fazer um alinhamento de expectativa com o atleta, porque às vezes o atleta, ele de fato ele não tem a bagagem, ele não tem o tempo, ele não tem várias coisas, mas ele coloca uma expectativa ali muito alta. E claro que a gente também não quer ser aquele cara que vai desmotivá-lo, né? Sim. Porque assim, realmente a gente acredita no potencial de cada um. Mas é o que eu falo pro nosso time mesmo de treinadores, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte: como que a gente vai, sem que a gente, entre aspas, desmotive esse cara, mas a gente tem que ter uma realidade, né? Alguém tem que falar a verdade para esse cara. E aí, quem que vai fazer esse papel, né? Então a gente precisa realmente ter também, novamente, é a questão de gestão de pessoas, né? Como que a gente vai conversar com esse atleta para mostrar a realidade dele, né? Sim. Felizmente ou infelizmente, cara, o esporte de endurance é um investimento a longo prazo, né? E às vezes o cara até tem tudo ali para aquele momento, mas, por exemplo, tem alguns casos, assim, de atletas, assim, quer fazer a primeira maratona ou a primeira meia maratona, sei lá, o cara bota o número mágico lá e fala, quero fazer sub 3, cara, o cara nunca fez nenhuma maratona. Aí, de repente, o cara tem um 10 para 40 cravado ali, então, assim, difícil um cara que vai fazer a primeira maratona com 40, sei lá, nos 10, achar que ele vai fazer a maratona para sub 3. Não é só somar o tempo, né? Nunca é. E é o que eu falo assim, eu não sei de onde saem esses números, tipo, que é mágico, de falar, se eu fizer 3:10 é ruim. Cara, imagina você estrear com uma maratona para 3:10. Muita tempo, cara. Baita tempo. E o cara, não, eu quero sub 3. Mas é difícil, cara, mas assim, a gente tenta, claro, fazer com que o cara chegue na melhor performance dele, mas alinhando mais uma vez, expectativa e realidade, que senão vai funcionar. E a gente, acho que muito desses números mágicos que a gente ouve os atletas falando, tanto você como treinador, eu como fisioterapeuta, atendendo muito atleta, principalmente muito corredor, eu acho que vem muito de rede social, cara, consome muito, né, cara? Consumindo demais e com mais gente correndo, com mais gente praticando triatlon,
esses números estão um pouco mais próximos da gente, mas é uma parcela muito pequena das pessoas que conseguem fazer esses números, um sub-3, um 10K para 40, não é a média. Se a gente for pegar a média de uma prova, é muito mais alta. Maior, cara. Muito maior. Nem sub-3 não é normal, gente. Então, acho que esse é um lado ruim desse uso das redes sociais para isso, mas é muito legal ver mais gente praticando, né? Sim. O movimento de mais gente praticando é sempre benéfico, né? Sim. Mas eu acho que a rede social hoje sim é uma ferramenta que ela sobe e também desce o cara, né? Porque é aquela coisa, né? No fundo, a rede social nada mais é do que vender alguma coisa, né? Sim. O cara precisa fazer o outro consumir, né? E aí, o que muitos não enxergam, né? Porque na verdade é tudo muito corte, muito editado, tudo muito rápido, né? Hoje. Mas uma vez, o cara não entende que aquele cara que tá fazendo sub-3 hoje, ele tá, sei lá, quantos anos será que ele tá no esporte? E aí, exatamente. Não é uma crítica, mas assim, se aprofunda um pouquinho mais. Se você realmente vislumbra aquele cara ali, tem aquele cara como referência, mas procura um pouquinho mais entender qual é o histórico desse cara, quanto tempo ele levou pra fazer uma maratona sub-3, né? A gente tá falando maratona, mas tá falando de, vai lá, um 70.3 também, que também tem os números mágicos ali, né? Que a galera gosta, né? Tem que ser sub-5, né? Uma estreia, não pode ser mais do que 5 horas. E eu acho que o que vale muito é o cara entender quem é esse cara que ele de repente tá enxergando ali como uma referência pelo resultado dele e ver quanto tempo ele levou pra ter uma evolução, né? Sim. E de repente esse atleta ele vai até achar legal porque às vezes a evolução dele tá até acontecendo mais rápida do que desse atleta. Muitas vezes que, sei lá, a gente sabe que o triatlon de 10 anos atrás é outro esporte comparado com o que é hoje. Outro esporte, né? Exatamente. Então, assim, o nível de informação que nós temos hoje no esporte é muito maior e acessível tanto para treinadores quanto para os atletas. É muito maior do que a gente tinha 10 anos atrás. Então, assim, provavelmente a gente vai tirar um gap ali, né? Porque essa quantidade de informação que se tem hoje, de dados e etc., a gente consegue realmente ter uma evolução um pouco mais rápida do que acontecia há 10 anos atrás, por exemplo. Sim. Né? Aí falando exatamente sobre esses 10 anos da evolução, e acho que esses 10 anos acho que conversa bastante com a história da sua assessoria. Como treinador, como que você vê esse uso dos dados de 10 anos atrás para agora? Como que facilitou seu trabalho, como que facilitou a evolução dos seus atletas? Com relação a dados, cara, eu sempre falo para os atletas também, que eles ficam meio vidrados ali, né? Então, você olhar o número, mas o que você faz com esses números, Como que você interpreta? Exato, a interpretação deles que eu acho que é o mais importante. Sim. E como que você consegue cruzar esses dados, né? Que eu acho que é importante, é a base, na verdade, para você ter treinamento, né? Basear o seu treinamento para esse atleta é a base de dados, mas eu costumo dizer assim, os números eles não trazem a realidade, o feedback ali de você estar com o seu atleta, né? Então, os dados, os números, eles não vão apontar de repente se você teve um estresse muito grande, por exemplo. Claro, existem as bands hoje que até tá dando... A gente consegue monitorar 24 horas. Monitorar, mas assim, ainda assim é uma parcela pequena. Estou falando do geral hoje, principalmente do nosso público, né? O que a gente faz com os dados que nós temos ali, por exemplo, hoje basicamente a gente usa a plataforma do Training Peaks. Alguns atletas usam já, por exemplo, eu estou até aqui, né, com esse anel de dados também, que principalmente do sono, variabilidade da frequência cardíaca, são dados que a gente leva muito em consideração. O atleta ele não entende muito essa parte dos dados e é o que fica extra treino, que a gente está falando no começo, né? Então, o cara vai lá e, não treinei direito. Aí você vai ver, cara, a variabilidade da frequência cardíaca do cara ali, tá super elevada, diferente do que estava antes. Então, assim, você pega esses dados e mostra pro cara de uma maneira que ele consiga entender, num linguajar que esse atleta leigo consiga entender, esse cruzamento que a gente faz, né? Então, hoje o atleta, ele tá mais esperto nesse sentido de ele também, né, tem a informação para todo mundo. Sim. Ele consegue fazer uma relação ali, né, de, por exemplo, a gente pega muito no pé, principalmente quando são treinos contínuos, né, que a gente fala
eu sou considerado o cara chato ali, né? De falar, pô, cara, eu sempre digo, cara, pô, pra que você tá correndo rápido, né? O cara gosta de correr rápido, essa é a verdade, né? Ninguém quer correr devagar e as pessoas... O treino em Z2 é quase castigo, né? Z1, então, meu Deus do céu, cara. Vai melhor eu andar. Então o cara não quer. Mas a gente faz o trabalho de formiguinha, né? De mostrar pro cara a importância de cada um, né? O porquê que é naquela intensidade, se você entrar em outra, o que vai acontecer de diferente no seu organismo, o quanto tempo de recuperação levaria e quanto vai levar, né? Dependendo da intensidade que desse cara fez. Então, assim, esses cruzamentos de dados, basicamente, a gente usa muito, né? A questão de frequência cardíaca, tanto as de repouso quanto variabilidade, né, de frequência cardíaca, frequência em treino, né, o VI e o EF do próprio Training Peaks também que a gente consegue. E claro, o treinador vai avaliar isso, mas a gente vai passar de uma forma diferente para esse atleta, Sim. né? Ó, putz, cara, qual foi sua sensação ali no treino, né? Foi tanto, né? Então a gente vê que o VI desse cara, por exemplo, deu mais de 0,5 num treino longo, por exemplo. A gente sabe que teve uma variação muito grande. Provavelmente esse cara deve ter começado muito forte, terminado muito fraco, enfim, teve uma discrepância, né? E a gente consegue entender. Então, o nosso treinamento é pautado em cima disso mesmo, né? Dessas intensidades. E 10 anos atrás, como é que vocês faziam isso? Não, assim, na verdade, assim, 10 anos atrás, né, falando meio que do início da Idutratin, assim, né, eu comecei como personal, né, e aí na minha cabeça, assim, meu personal era sempre pautado mais em qualidade de vida, esses atletas, ou emagrecimento, não tinha atleta, por exemplo, de hipertrofia, nunca foi a minha área, né. Só que aí na minha cabeça sempre ficava assim, eu já praticava, já era triatleta nessa época, mas... esses atletas eu falo, o cara fazia 2, no máximo 3 vezes por semana, né? E eu fazia ele entender que, cara, você fazer só 3 vezes por semana, 1 hora por dia, é pouco, mas eu também não queria estar todo dia com esse cara. Então eu falava, vamos fazer uma atividade, vamos fazer um trabalho mais aeróbio e tal. E aí eu começava a passar, mesmo gente, aquela coisa, eu odeio correr, eu odeio corrida e tal. Não, vamos fazer de uma forma diferente, né? E aí eu comecei a passar uns treinos meio que tipo via e-mail, via WhatsApp mesmo. E, cara, alguns alunos começaram a pegar gosto pelo negócio e aí eu tive 1 ou 2 casos, assim, de, cara, aluno que começou a performar bem, sabe? E aí eu falei, acho que eu preciso começar a estruturar isso de uma maneira um pouquinho melhor, né? Que aí começou a ter um volume maior de procura. E aí eu fui atrás de uma plataforma de treino, né? Até para ter um controle melhor, não só da parte de treinamento em si, mas da parte de gestão mesmo, né? Desse atleta. E aí não era o Training Peaks na época, era uma outra plataforma, me dava dados básicos, mas já era alguma coisa, né? Para eu conseguir ter um controle de carga. Um pouquinho antes disso a gente fazia um controle ali, tipo, em planilha de Excel e tal, mas assim, clássico. Porque assim, o cara também, esse cara que era iniciante, ele às vezes não tinha nem o controle dele ali, por exemplo, de ter um Garmin, porque assim, não era um atleta, nem amador. E aí eu primeiro precisava mostrar para ele que se ele ia gostar da corrida, ele ia se familiarizar com o esporte, e ele mesmo depois sentia necessidade. Fala, preciso ter um controle na rua, eu vou fazer. E aí as coisas foram acontecendo nesse sentido. Então esse foi o primeiro controle de carga que eu tive, né? Então planilhinha de Excel ali e tal, fazendo alguma coisinha, e depois aí já com uma plataforma propriamente especializada de treino, que já me dava um certo controle de carga. Então, o começo foi mais ou menos desse jeito, né? Foi uma migração meio que de personal ali. É aquele momento que você fala, vou ter que largar isso aqui, e aí você tenta fazer um equilíbrio, né? Virar a chavinha, né? Isso aqui tá dando certo, vou estudar pra estruturar isso daqui de uma forma mais completa. Sim. E, sensacional. E... assim, pensando 10 anos atrás foi quando eu comecei a correr. Cara, era um relógio normal, você marcar o tempo, não tinha GPS, não tinha nada. Era percepção de esforço e marcando lá no Bosque Maia pelas plaquinhas de distância. De distância. E aí vamos ver o que sai. Mas assim, o que era treino intervalado? O que era fartlek? Então, só existia o forte fraco, né? Forte a galera fraco. falava, não, faz o forte fraco aí e tal, aquele bem padrão, né? Vai um dia de forte fraco, outro dia de tiro, né? Mas qual era o tiro? O tiro era até morrer, né? Até morrer. E depois no outro dia era um longo forte, né? Não tinha longo leve, né? Então era basicamente... Não existia treino leve. Não tinha. O ideal era terminar o treino sempre cansado, né? Sempre cansado. Era essa a lógica do treinamento, né? Mas isso... falando 10, mas assim, 10 foi quando eu comecei a assessoria, né? Mas eu comecei a treinar mesmo de maneira séria, assim, questão de corrida
2002, mais ou menos. Então, porra, era... O primeiro GPS, eu tenho ele até hoje, aqui quebrou a pulseira, era da Polar, cara. Era um GPS, na verdade, assim, era um relógio normal, assim, normal. Ele aceitava os dados de GPS, mas, cara, era um negócio que você colocava no braço, assim, o sensor de GPS era... Eu nunca nem vi isso. Puta, depois eu te mando a foto, cara. Eu não lembro, RS300, se não me engano, o modelo do Polar. Porra, era fantástico, cara. E os primeiros Garmins que tinham eram gigantescos, assim, os negócios quadrados enormes. Eu tive deles, cara. Tipo, porra, aí depois você vai vendo tanto de tecnologia. Quase um GPS de carro. Tipo, era tipo aquele de track, sabe? Sei, grandão, assim, grandão mesmo. Pra fazer quadradão e tal. Porra, era muito legal, cara. Então, assim, a gente vê a evolução e a diferença. Eu acho que, assim, eu vou falar desses 20 anos atrás, né? Eu vi como atleta ali e hoje, né? Eu acho que o cuidado que eu vejo, assim, que às vezes eu percebo que alguns treinadores falam, é assim, mas não, no meu tempo e... Cara, mas é que assim, o tempo também é outro, sabe? Assim, eu acho que é legal a gente ter um parâmetro do que era antes e o que é hoje, mas como tudo na vida, as coisas evoluem. Com certeza. Então, assim, muitas vezes eu vejo, assim, rede social, né? Então, assim, a galera criticando alguém porque, porra, mas no meu tempo, cara, não, eu tinha que ficar 1 ano no sprint, 1 ano no Olímpico, 1 ano no 70.3 para depois fazer um Ironman. Eu demorei, sei lá, 7 anos para fazer o meu primeiro Ironman. Cara, mais uma vez, né? Não que eu incentive os nossos atletas a fazer isso, jamais. Mas a gente tem vários casos de, por exemplo, algum atleta procurar assessoria já inscrito numa prova de 70.3 e nunca fez nada. E esse atleta tem dificuldade, por exemplo, para nadar de repente, ou não ter uma experiência na bike. Ele não veio perguntar a minha opinião sobre fazer ou não a inscrição. Ele veio me procurar... Porque ele vai fazer. Para ele fazer. Então, assim, nós como assessoria, né, e como orientadores que somos, professores, a gente tem que tentar fazer com que esse cara chegue na melhor condição dele, né, para fazer a prova. Claro, em segurança, né? Se a gente percebe que realmente o cara não tem a condição, a gente vai falar, né? Mas, assim, eu acho que não é o nosso papel julgar o cara. Né? Então, eu acho que a gente precisa entender, porque, assim, uma coisa é o cara chegar lá com a expectativa lá em cima, nunca fez uma prova e falar que quer fazer lá o primeiro 70.3 dele subir 5. Mas diferente, muitas vezes esse cara tá indo lá, o triatlo virou meio que um negócio ali, né? Que o cara é uma marca dele ali, né? Um registro de um check dele lá que ele vai colocar no currículo dele. Quase o que você coloca no currículo hoje em dia. Então assim, de repente o cara só quer completar a prova, entendeu? Então assim, há alguma vergonha de repente a gente criar uma estratégia, tô falando de um 73, mas há uma vergonha, é proibido de repente a gente criar uma estratégia para um cara fazer uma maratona entre trote e caminhada? É proibido. O cara não é mais ou menos maratonista porque ou fez em 4 ou fez em 5 horas, o cara é maratonista. Exato. Só que aí essa é a parte ruim que eu vejo assim de algumas pessoas, não, para fazer Ironman assim, então eu não faço. Cara, eu não sei qual que é o objetivo do cara, entendeu? Então assim, e talvez esse cara, depois de 10 anos treinando, talvez a limitação dele seja essa mesmo, que ele vai entregar sempre um Iron Full ali para 13, 14 horas, porque a vida dele não permite ele ter uma rotina de treinamento de, sei lá, mais do que 3 horas. Então assim... Que já é bastante tempo. Já é bastante. Mas será que esse cara vai ter uma carga de treino igual de um cara que quer fazer um Ironman sub 9, por exemplo, ou sub 10? Não. Mas ele tá querendo fazer sub 9, sub 10? Ele vai falar assim, Edu, eu tenho até meia-noite para cruzar, eu quero cruzar na minha melhor condição possível, né? Sem sofrer no sentido de sentir dor e tal. Óbvio que o treino, o ritmo dele vai ser mais lento. Aí você vai falar, Edu, mas o cara vai ficar 15 horas lá, não vai sofrer? Claro que vai. O cara fica 15 horas, vai sofrer mais do que o cara que fez em 8. Mas é a limitação física dele. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, não precisa você criticar esse cara por isso, não, né? Pelo contrário, tem que incentivar esse cara. E essa é a parte ruim que eu vejo muito, assim, o ego dentro do esporte falando mais alto, né? Então, o Iron não tá só limitado a você pegar vaga ou pegar pódio, né? Eu acho que, senão, comercialmente falando, não seria viável eu organizar uma prova também. Exatamente. Eu acho que a palavra acho que é mais você ter um pouco mais de empatia e tolerância com o outro, né, cara? Não cabe a nós ficar julgando. A gente não, eu não sei nada da tua vida, a gente tá aqui trocando uma ideia, mas é só essa parte, e agora você vai julgar o cara de uma maneira inteira, assim, porque ele decidiu fazer a prova dele, sendo que você tá julgando que ele não estaria preparado.
A gente não é ninguém pra julgar, né? Exatamente. Nosso papel é esse. Nosso papel é incentivar e cuidar para ele Cuidar e fazer o cara chegar da melhor forma condição possível. Né? Boa, show de bola. Vamos continuar falando sobre isso. Tá tranquilo, hein? Tá tranquilo? Tá sofrido? Ah, eu sofri aqui, eu quase tive que... Só não gritei porque tá filmando, cara. Pode gritar, pra câmera fica uma beleza isso. Vamos virar a barriga pra baixo e a gente continua trocando ideia. Bom, voltando, falando um pouquinho ainda sobre triatlon e tudo mais. Isso dessa romantização, dessa pressão que a gente vê hoje em dia da galera, putz, tem que performar, só vale se eu fizer uma prova sub-5, sub-10, enfim. Você vê essa galera hoje chegando pra você, já buscando muito dessas marcas e tudo mais. E pensando no Ironman, no triatlon na verdade, parece que o que vale é só Ironman, certo? Sim. Tipo, fazer um sprint, fazer um olímpico, não é válido. O que você acha sobre isso? Mais uma vez, é a polêmica toda, né, cara? De você achar que só... Vamos falar real, né? Só o Ironman é o triatlon. Só o Ironman é triatlon, né? Então... E não é isso, né, cara? Porque aí entra naquela questão, não sendo contraditório, mas entra naquela questão assim, pô, você fazer o Ironman em 15 horas, né? Vamos pensar, fazer em 15 horas e fazer um sprint, por exemplo, sub 1 hora, cara. Se você fizer um Ironman em 15 horas, você vai pegar, a maioria faz. Mas são poucos o que faz. Um sprint, por exemplo, não vou falar nem sub 1 hora, vou falar 1 hora abaixo. Sim. 1 hora e 1, 1 hora e 2. É extremamente difícil fazer isso. Né? E aí entra na questão dessa romantização, porque muita gente acaba falando, pô, quero fazer um Ironman, ou mesmo 70.3 e tal, só que o cara tem uma agenda apertada, né? E aí, porra, mas por que você não faz o sprint, cara? Treina pro sprint, treina pro olímpico. Seu tempo de treino vai ser mais curto, é mais viável. Mas eu amo esporte, tá? Porra, mas o esporte triatlon é só uma bandeira, né? O Ironman é só uma bandeira, cara. É uma marca. É uma marca. O esporte triatlon é você fazer, nada, pedala e corre. Então, assim, pô, eu penso assim, se o cara ama realmente o esporte, pô, vai ter na minha cidade lá, vai ter um sprint. Eu vou, cara. Porra, eu gosto do esporte e tal. Ah, não, vou só se for do Ironman, da bandeira Ironman e tal, não sei o quê. Então, assim, entra de novo nessa questão de será que você tá fazendo por você ou é pra mostrar pra alguém, né? É do interno ou do externo, sabe? Assim, então, acaba que muitas vezes a gente tem, não só na assessoria, mas no mercado de forma geral, assim, aquele cara que quer ir lá pra fazer uma prova e depois ele vende tudo, abandona. Porque, na verdade, acaba frustrando um pouco, né? Que nem nos casos que, por exemplo, chega pra nós assim, eu já tô inscrito, o cara não tem uma bagagem, etc. A chance desse cara continuar depois no esporte é muito pequena. Porque o que acontece? Imagina que você tem aquele sonho ali, né? E aí você chega e depois daquilo, você faz o quê? Mas você não teve uma construção, você não teve um conhecimento do que é o esporte, por exemplo. E aí você vai lá no ápice do negócio. E você fala, pô... E depois daqui? Então, não tem o depois. Não tem. Né? E aí o cara fala, tá bom, eu fiz, dá pra fazer, porque assim... não menosprezando, tá? Mas assim, cara, não é esse bicho de 7 cabeças que a galera acha que é. Óbvio que você precisa ter uma preparação, mas, cara, fazer o Iron Full, de novo, alinhando as suas expectativas, dependendo de como não é um bicho de 7 cabeças. Fazer o triatlo não é um bicho de 7 cabeças, como às vezes tem gente que supervaloriza, né? Cara, é um negócio difícil, tal. É difícil, mas minimamente treinado, você vai executar um Ironman. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? De você alinhar as expectativas e entender que o triatlon tá além do Ironman, né? O Ironman vem muito depois do triatlon. Porra. E além disso, de pular essas etapas, tanto de conquista de objetivos, né? Então, pô, já fiz o que eu queria, e agora? Agora não tem mais nada. Sim. Mas pensando em progressão, então, adaptação física do corpo, adaptação mental em relação ao esporte, então de suportar aqueles estresses. É um estresse. É um estresse. E você tem que treinar aquele estresse, treinar a cabeça, treinar o corpo.
Risco de lesão altíssimo, se você já pensa lá na frente, num volume muito alto, numa intensidade muito alta, porque assim, você não quer fazer só um 70.3, vai ali pra 6, 7 horas. Você quer fazer um 70.3 bem feito. Ninguém vai querer chegar e falar, estreiei pra 6 horas e tal lá. Parece que você falhou, né? Exato. Que é essa cobrança, né? Que é essa mais cobrança. Uma vez, essa cobrança. Então, você começar nessas distâncias mais curtas, você consegue aproveitar muito mais esse processo, você consegue curtir muito mais, aprender muito mais, acho que sobre você, sobre o esporte, sobre tudo isso, do que você já chegar e já fazer aquele sonho, o maior sonho possível dentro do esporte, né? Eu acho que agora principalmente para nós aqui brasileiros, com a questão principalmente do Miguel Hidalgo, mas claro, o Christian Blumenfeld, que hoje, né, todos conhecem. Fenômeno. Porque assim, antigamente o que acontece? O pessoal via, por exemplo, o campeão mundial de Ironman, né? Vamos falar, não vou nem muito atrás, mas um pouquinho antes aí da leva do Christian Blumenfeld aí dos noruegueses, mas tinha, sei lá, Jan Frodeno, né? Muitas pessoas achavam que o Frodeno nasceu no Iron ali, né? Na distância full. E esses caras todos, eles migraram da ITU, né? Então é da distância do sprint, da distância olímpica, né? Standard agora. E que é uma prova extremamente rápida, né? Então assim... Duríssima, se for parar pra pensar, o sofrimento, o cardio do corpo... o pessoal não entende que assim, depende... bizarro. Porque assim, às vezes o cara vê o Blumenfeld, por exemplo, correndo ali o Iron pra, por exemplo, 3h30, 3h30 não, 3h30, 3h40, por exemplo, fala, nossa, cara, como o cara consegue correr depois de... Cara, esse cara corre pra 2h50 nas provas da ITU, cara. Então assim, imagina, correr pra 2h50 pra ele, de 2h50 pra 3h40, tá super confortável pra ele. Ele não é referência, né? Ele é sobre-humano, basicamente. Então, mas aí você pega o Hidalgo, por exemplo, é a mesma coisa, ele tá vindo da ITU, de uma prova extremamente intensa, para ir para uma prova que teoricamente ela é mais controlada, né? A dinâmica das provas da ITU é totalmente diferente, né? O ciclismo é muito diferente, né? Entra muito numa dinâmica parecida com uma prova de ciclismo, né? De ataques ali, de você estar pedalando no pelotão o tempo inteiro, então é muita curva, retomada, subida, com percursos técnicos. Ou seja, o cara tá criando uma base muito grande ali dentro do esporte, do triatlo. E aí quando esse cara sobe ali para as distâncias maiores, né? De 70.3, de Iron, e aí o público em geral acaba vendo esse cara performando nessas provas, fica meio tipo, abismado, né? O pessoal fica abismado de ver de repente o próprio Blumenfeld, né? Que não é tanta referência assim, mas falando do extremo, a quantidade de volume que esses caras fazem, né? A intensidade que é uma zona baixa dele, por exemplo, mas o cara não entende qual foi a construção desse cara ao longo dos anos, né? Então eles só miram ali... Não é do nada, né? Não é do Ironman. Não surgiu no Ironman ali, né? Na verdade, ele meio que tá se aposentando da intensidade alta, que é a ITU, que a régua é extremamente alta, e ele tá migrando, na verdade. E aí, o que acontece é o cara só vê o agora, mais uma vez. Mas só que, onde foi feita a construção? A construção foi feita nas distâncias menores. Exato. É o que eu falo pros nossos atletas, então, trazendo pra realidade agora. Falo para os nossos atletas, quanto mais rápido você correr uma prova curta, melhor você vai performar numa prova longa. Quanto mais rápido você corre em 5 km, melhor você vai correr uma maratona, né? Óbvio, dada o devido tempo e a construção que vai levar. Um cara que corre 5 km para abaixo de 20, o dia que ele se propor e tiver uma estrutura de maturidade, de construção ali para um ciclo de maratona, óbvio que ele vai fazer uma maratona melhor do que um cara que corre 5 para 30. Exatamente. Então, e é isso que a galera não entende, mas mais uma vez, trazendo para nossa realidade do amador ali, né? Principalmente o amador que é mais leigo ali. Falar, mas é que eu sou mais resistente do que veloz. É porque ser resistente é mais fácil, ser veloz se tira da zona de conforto. Exatamente. Dói, incomoda. E muitas vezes a galera usa essa muleta, né? Mas a fisiologia é exata para todo mundo. Ela é igual. É igual. Né? Então, assim, uma intensidade alta, ela tira o cara da zona de conforto. Essa é a verdade. E muitas vezes a pessoa, ela não quer sair da zona de conforto, ela não entende o que é sair da zona de conforto, né? Principalmente quando ele não tem um histórico esportivo, por exemplo, né? Ele acaba não tendo essa dinâmica de entender o que é um forte, o que é se sentir mal, por exemplo, né? Sim, aquela vontade de vomitar. Exato, né? E tá tudo bem também, né? Mas a questão é como que esse cara, a gente consegue fazer esse cara evoluir, né? Então, assim, é tempo.
né? Mais uma vez, é investimento a médio e longo prazo, é o que eu sempre falo para os atletas. Endurance é esporte de longo prazo. É constância, né? Não dá para, infelizmente, às vezes você pode ter um talento ali, né? Às vezes surgem uns fenômenos, né? Surge, mas é igual aquele cara que fala assim, eu tirei 10 na prova e não estudei. Quantos? Né? É talento, cara, né? Então assim, é 1 em 1000 que acontece. E o trabalho sempre vai vencer o talento, né? Exato. Sempre vai vencer, não tem Exato. jeito. E aí, continuando falando sobre o triatlo, como que você começou no triatlo? Como que você falou que começou na corrida em 2002, é isso? Sim. E logo... Como você fez essa mudança? Cara, é engraçado que assim, o meu primeiro contato com o triatlo foi eu era pequeno, ainda assistia Esporte Espetacular e tinha o Fast Triathlon, né? Passava de Esporte Espetacular, que na verdade na época nem era uma distância, não é uma distância oficial, né? Era meio que jogos de verão ali de Esporte Espetacular, eles faziam tipo 3 baterias ali, né? Tipo, nadava 200 metros, a bike, eu não lembro a distância que era, e repetia essa série umas 3 vezes, né? E o meu primeiro contato foi ali, né? De criança ficar assistindo aquilo. Legal. Né? E eu falei, cara, como pode, né? O cara nada, depois já sobe pra pedalar e depois corre, tipo super-herói, assim, né? Parece, né? E aí, passou. E aí depois eu acabei, quando eu comecei a fazer educação física, eu já tinha esse primeiro contato com a corrida. E aí eu conheci né? Pra quem não sabe, né? Eu sou de Guarulhos. E Somos guarulhenses aqui. E aí eu acabei fazendo estágio numa academia lá da cidade que tinha uns caras que estavam treinando pro Ironman na época, né? E, pô, achei o máximo, né, cara? Os caras, né, porte físico e tal, pô, que legal. Diferentes, né? E eu falei, pô, que legal, pô, um dia eu quero fazer isso aí ainda, né? E aí, estagiando lá, tal, nessa academia, comecei a me interessar e eu comecei a treinar, lá mesmo, né? Então, não tinha bicicleta ainda, então muitas pessoas também não sabem isso. Pô, eu comecei, falei, quero começar a treinar triatlo. Comecei a treinar, então nadava, pedalava, corria, só que eu não tinha bike. Tinha uma mountain bike só, mas não dava pra eu encaixar os treinos da forma que eu queria, porque eu já queria treinar direito. Sim. Cara, treinei por 1 ano quase, tipo, na bike de spinning. Então, meus treinos de ciclismo eram na bike de spinning, não participava de prova. Tem até umas histórias engraçadas aí, que também poucas pessoas sabem. Eu tinha... Aí quando eu falei, pô, tô gostando desse negócio, vou comprar uma bike. E aí a gente sabe que no Brasil era caro e tal, e na época eu tinha um primo da minha ex-esposa, ele morava nos Estados Unidos. Cara, o cara é meio maluco, ele falou, não, cara, eu compro pra você a bike e tal. Aí mandei o dinheiro pra ele, ele comprou, aí ele falou, meu, a bike vai chegar na tua casa, você não vai pagar o imposto e tal. 2 meses tá aí, cara, a bike demorou 9 meses pra chegar. Eu já tinha dado como perdida a bike, o cara, um dia chegou, o caminhão chegou lá em casa, puta que pariu, eu lembro até hoje, né, a sensação de felicidade. Vai nascer um filho. E, porra, e aí, então, só fui ter a minha bicicleta mesmo depois de 9 meses. Então... Você já tinha feito alguma prova? Eu tinha feito uma prova, foi engraçado assim, tinha uma prova que acontece em Pirassununga, distância de meio Ironman, mas era de uma outra bandeira. Acho que tem essa prova até hoje. Tem até hoje, agora é da Blue Series. Né? E aí era um cara que treinava nessa academia aí onde eu estagiava, ele ia fazer sozinho, né, a prova inteira. E aí tinha a opção de revezamento. Aí ele tava com algumas questões de trabalho e ele falou, meu, vamos fazer uma equipe de revezamento? E ele nadava muito bem e eu, cara, sempre gostei de pedalar, assim, desde criança é meu esporte de... Seu esporte de base é o ciclismo. Eu vim em cima de bicicleta, desde criança, Legal. Só me tapelando. E aí, nessa época aí, ele falou, vou mudar pra revezamento. Você pedala e a gente chama outro amigo pra correr. Beleza, cara. E aí, nessa época, eu não tinha minha bicicleta ainda. E, tipo, esse cara aí tipo... Eu tenho 1,80, esse cara tinha 1,90 m. E aí ele falou... Bike é uma baita diferença. Não, aí escuta a história, né? Aí eu falei, não, tá bom, beleza, vamos. Aí ele falou assim... depois eu te empresto minha bike pra você dar uma pedalada nela antes. Então, eu sei que 1 semana antes da prova, na época a gente pedalava no aeroporto ali de Guarulhos, ainda na base aérea. Aí ele deixou a bike comigo, eu fui pedalar. Cara, primeira vez pedalando no Speed. Achei o máximo, o cara pedalando, eu e mais um amigo. E porra, o pessoal falava, eu pedalava de mountain bike. O pessoal, não, bike de Speed anda pra caramba. E eu adorando, cara, e eu fazendo força pra caramba. Eu falei, caramba. E esse cara não pedalava tão bem que eu tava junto com ele. E eu fazendo uma força absurda, cara, pra pedalar com o cara, não sei o que. Eu falei, cara, tá difícil. Cara, aí na hora que eu terminei o treino, meu pneu tava furado, cara. Puta merda. Eu pedalei com o pneu furado. Pô, é difícil pra caralho pedalar com o pneu furado. E aí eu falei, porra, velho. Aí o cara, porra, mano, seu pneu tava furado, não sei o que. Eu falei, não sei, cara. Enfim, eu não ajustei a bike, não fiz nada. Foi a única vez que eu pedalei com a bike antes da prova.
peguei a bike, fomos pra prova. Arrumou o pneu. Pra prova arrumei. E aí, cara, detalhe, porra, aí era 90 quilômetros lá. Cara, a bike mais alta do que era pra mim, mas, cara, eu tava numa felicidade de fazer a prova. Porra, peguei um quarto lugar ainda, cara. Animal. Pô, fiquei feliz pra caramba. Pedalei super bem lá e depois, cara, né, fiquei com aquela dor lombar clássica. Mas na hora não senti nada, cara. Só queria pedalar, né? Igual criança, pô, quero pedalar. E aí foi, tipo, a estreia, na verdade, minha estreia no triatlo primeiro foi uma prova de revezamento. Tá. Pedalei, o cara nadou 1900, eu pedalei 90 e um amigo nosso correu os 21. Foi o primeiro contato. Isso que ano que foi? Puta, acho que foi 2002 ou 2003. Tá. Acho que foi 3, se não me engano. 2003. Eu tenho o troféu lá em casa até hoje. Legal. E aí, beleza. Aí na sequência lá, aí foi a história da bike que eu te falei, veio a bike. E aí a gente... Aí eu fui fazer o primeiro sprint de Troféu Brasil. Tá. O primeiro sprint foi Não, mentira. A primeira prova de triatlo que eu fiz foi dessa mesma marca aí, que era antigamente, era uma prova do Célio, que chamava... Como é que chamava? Era Long Distance, chamava. Tá bom. Que aí tinha a distância sprint e a distância longa. E aí a minha primeira prova de triatlo foi um sprint em Ubatuba. Tinha uma etapa em Ubatuba também, desse Long Distance. Era Ubatuba, Pirassununga, acho que era Rio de Janeiro e Caiobá, no Paraná. E aí eu fiz essa de Ubatuba, o sprint. Porra, foi a minha primeira prova, fui sozinho, a equipe que eu treinava não ia e tal. E, pô, foi sensacional. Foi o primeiro sprint que eu fiz, e aí depois fui, Troféu Brasil, fiquei um tempo no sprint, e aí, sei lá, um ano, 2. Aí foi aquela coisa, fui migrando. Mas assim, como eu te falei, isso aí era no 2003, 4, 5, assim, aí fiquei um bom tempo. Pra você ter ideia, eu acho que o meu primeiro Iron Full foi em 2011, por exemplo. Então, assim, de 2003 pra 11, cara, foram 7, 8 anos, 8 anos de experiência já no triatlo pra fazer o full, né? E assim, nessa época aí, era pra eu ter feito 2010, mas era uma loucura, velho. 10 minutos acabava a inscrição. Agora tá mais difícil ainda. Tá meio... sei lá quantas vezes mais caro. Mais caro, Mas na época é porque teve uma época que teve um gap ali no meio, né? Que até sobrava inscrições de Ironman, assim, uns 4, 5 anos pra trás, né? Agora que voltou de novo esse boom. Sim. Mas era essa dificuldade. Pô, 2010 um monte de amigo meu conseguiu fazer, eu não consegui. Aí 2011 eu consegui, fiz o primeiro Iron em Floripa mesmo, né? E aí, porra, aí foi que eu comecei a gostar, assim, de prova mais longa. Aí eu vi que, porra, acho que eu me dou bem em prova longa, cara. Aí eu fiquei. Aí o Iron, fiz um Iron em 2011 aqui no Brasil. Aí em 2012 fiz um em Cozumel, no México. Aí em 2013 não fiz Iron Full, em 2014 eu fiz o meu último Full, foi em 2014, da bandeira Ironman mesmo. Tá. Florianópolis de novo. Daí 2014 aí foi a época que eu migrei mesmo, assim, tipo, pra fazer umas provas mais de loucura, sabe? Aí em 2014 eu fiz uma maratona no deserto do Atacama. Tá bom. Daí foi. Aí 2014 maratona. Já foi para as condições extremas. Já foi para condições extremas. E aí eu não sabia, assim, Você foi sem saber? Você sabia onde você estava se metendo? Não, sabia que era o deserto mais árido do mundo, da altitude. E, cara, assim, meu contato com a altitude era ver o jogador de futebol e achar, mano, esse cara é... Frescura. Nada. E aí chegamos lá, o Chile é relativamente perto, mas assim, a logística para chegar até lá é meio ruim, né? Meio ruinzinha e tal. Aí cheguei, cara, com uma dor de cabeça e tal. Falei, pô, acho que E eu tinha que treinar. Nessa época eu tava treinando pra caceta. Tá bem treinado e tal. E aí cheguei, porra, com uma dor de cabeça. Falei, deve ser da viagem, vou descansar. Dormi, acordei, dor de cabeça e tal. E aí acabei que... vou treinar assim mesmo. Cara, um trotezinho leve, cara. E minha frequência sempre foi baixa. Aí comecei a trotar, sei lá, tava trotando um ritmo de 6, assim. Cara, uma frequência, tipo, 160 e pouco, cara. Falei, nossa, o que tá acontecendo? Tá, não sei o quê. Cadê o oxigênio? Aí, beleza, aí cheguei lá no hotel, lá com os caras, e os caras, não, cara, é altitude e tal, isso aí, você vai ficar aí uns 4 dias pelo menos. E, tipo, a prova eu cheguei 4 dias antes da prova. Aí só ia ficar bem no dia da prova. Aí o cara, não, vai tomando chá de coca, mastiga folha de coca. Cara, não resolveu porra nenhuma. Na verdade, você tem que ter o período lá realmente de adaptação, né? Sim, aclimatação, saber, E aí, no dia da prova não tava 100%, mas assim, a dor de cabecinha só chata, mas já tava me sentindo um pouquinho melhor, assim. Mas, claro que eu deveria ter chegado um pouco antes, assim, talvez teria performado melhor. Mas foi uma prova super, super bacana, bem organizado, vale acho que tem até hoje. Uma prova que vale a pena, assim. Tipo, de miragem mesmo, a organização é
é fantástica, no meio do deserto, Pepsi gelada, assim, bem visão, assim mesmo, sabe? É o oásis, né? E aí depois dessa prova, essa prova eu não lembro o mês que era, mas aí acabei que daí eu migrei pro 2015, foi o primeiro Ultraman que teve no Brasil. Tá. Primeiro ano, 2014, na verdade, eles fizeram um teste, só com acho que 6 atletas, se eu não me engano. E aí, 2015, eles abriram inscrições pra fazer. Aí eu fiz inscrição. E Ultraman, cara, geralmente são atletas mais experientes, assim, sabe? Tipo, mais velho, assim mesmo, casa de 50 e tal. E, pô, eu fui o atleta mais novo nesse ano de 2014 lá no Ultraman. Foi uma experiência, porra, muito, 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 muito legal. E aí eu me emendei também, porque aí eu fiquei meio frustrado. Pô, tem várias histórias no meio desse Ultraman aí, cara. Pra você ter ideia, eu tava em segundo lugar, porque o Ultraman, pra quem não sabe, são 3 dias seguidos a prova, né? 10 km de natação, 420 de bike e 84 de corrida. E aí divide assim, primeiro dia nada 10, pedalar mais ou menos 145, o segundo dia, teoricamente, é o mais duro, 280 km, e o terceiro dia... Corre os 84. Nossa. E aí a sua colocação vai sendo em cima da junção desses tempos, né? Tá. Pô, primeiro dia, cara, terminei super bem, porra... Segundo dia, porra, mais ainda, assim, né? Depois, pô, tinha uns caras inteiro lá, e depois, cara, pô, quem é esse cara? Porque ninguém me conhecia. Mas, cara, pô, quem que é esse cara? Tal, não sei o quê. Pô, aí eu lembro, segundo dia eu terminei, eu tava em segundo classificação geral. Só atrás do meu treinador na época, né? Porque eu tava treinando com o Ivan Albano. E, pô, super feliz, os dois super felizes lá e tal. Pô, e eu terminei bem, cara, o dia, assim, sabe? Não foi por exagero de intensidade, nada disso, tava bem pra caralho. E aí, ainda ajudei a arrumar a bike do meu staff, que ia fazer o staff pra mim na hora da corrida e tal. E, só que, cara, detalhe, nesse ano aí, o segundo dia terminava em Mangaratiba, assim, o percurso da bike, né? E, cara, nessa época eu tava assim, tinha que comer os negócios tudo certinho. E aí, nesse dia de Mangaratiba, chegou, era bem região subúrbio do Rio de Janeiro, assim. E o hotel que a gente ficou, assim, eu só tava comendo, minha refeição pós-prova era um macarrão lá cozido só com água, bem pouquinho sal, com uma latinha de atum. E, pô, o cara não deixou eu cozinhar isso no hotel, velho. Ele falou, não pode usar a cozinha, não. Falei, beleza, aí, vamos procurar um lugar pra comer, cara. E assim, só, tipo, botecão, assim, tal, bem ruim a logística. Sim. Acabei comendo lá, puta, lembro até hoje, um pedacinho de ovo, cara. Nem comia batata frita que tinha noite inteira sem dormir, cara. Nossa. Cólica, cãibra, assim, nossa, ruim pra caramba. Não dormi a noite inteira. Acordei de manhã, não conseguia comer nada, só boca seca e tal, enfim. Cara, eu sei que assim, resumindo a história, tipo, terceiro dia largada, era, sei lá, 5:30 da manhã. Eu falei pros meus staff, eu vou ficar até o último minuto sentado no carro, porque eu tava morto, cara. Eu não sei como eu vou fazer isso. Aí, 1 minuto pra largada, eu saí do carro e alinhei na largada e fui, cara. Puta, meia hora, assim, de prova, eu tava suando pra caralho, assim, tava um abafado no Rio. Saía lá de Mangaratiba e chegava na praia do PP, na Barra. Tá. Só lugar feio, puta que pariu. Nossa, pensa num lugar feio pra caralho. O único lugar bonito Pegaram que você ia... todos os lugares ruins do Rio. Sim, cara, impressionante. A única parte bonita era na hora que você entrava na reserva ali na Barra. Sim. Só... Enfim, resumindo, cara, eu no meio da prova, cara, não conseguia comer nada e tal. No quilômetro 17 eu falava pros meus staff assim, cara, eu preciso dormir, 5 minutos, preciso dormir. Enfim, de segundo que eu tava, acabei, tipo, no dia eu acabei ficando em último. Na maratona ali, tava em último. Aí sei que eu deitei, aí os caras, porra, eu tava meio variando, assim, sabe? Aí os caras, porra, não vamos deixar ele dormir, senão, sei lá, vai morrer aí, não sei o quê. Aí sei que eu falei, me dá 10 minutos. Aí sei que eu deitei, parece que eu pisquei o olho, os caras, não, vamos. Aí depois os caras me contam, não, Edu, a gente só deixou você 2 minutos, cara, a gente tá com medo de você dormir e não acordar de novo. Enfim, levantei, aí comecei ali correndo, cara, não conseguia tomar gel, nada. Eu sei que os meninos ficavam dando, tipo, soro caseiro pra mim. Aí sim. Um era bom, o outro era salgado, o outro era muito doce. Foi uma doideira, cara. Uma aventura. Cara, eu sei que assim, entre trote e corrida e caminhada, foi uma porrada. E quando foi no 42, cara, consegui vomitar e meio que revivi, assim. Aí terminei a prova relativamente bem do que eu passei, mas assim... Vivo, né?
Vivo, cara. Importante. Emagreci, cara, do primeiro dia pro último, assim, foi terrível. Mas, assim, foi uma falha na alimentação, mas é que realmente não tinha o que fazer mesmo. É aquilo que às vezes tem coisa que a gente não consegue controlar, né? Não controla, é foda. Mas Mas boa. foi bom, foi a primeira experiência, assim, que o Ultraman foi bem bacana mesmo. Boa, show de bola. Provas que pouca gente sabe que existe, eu acho, na verdade. Agora tá um pouquinho mais famoso. Eu acho que, se eu não me engano, é até semana que vem, eu acho, a Ultraman aqui do Brasil, acho que eles estão na 11ª, né, edição, 2026, 11ª edição já, e já tá mais conhecido, né, mas assim, é uma coisa que é além do Iron Man, né, Além a do galera Iron que Man. gosta de desafiar aí. Além do saudável, vamos falar a verdade. O saudável passou longe. Mas passou muito Passou antes. longe. Vamos virar a barriga pra cima e colocar a botinha, beleza? Então, voltando aqui, agora estamos fazendo a botinha, agora passou o sofrimento? Passou agora. Tava de boa, né? Não, tava... Anterior deu, mas Posterior tava um pouquinho mais duro. Posterior tava de boa. Mesmo com a lesão que já vem lá de trás, que você falou que foi inclusive na preparação para essa prova, para esse ultra que você estava contando. Isso. Posterior tava tranquilo. Tava tranquilo. Mas vamos ver agora colocando um pouquinho mais de volume, que você vai colocar, pretende colocar mais volume? Sim. Em breve. Em breve. Próximos episódios. Então vamos fazer a botinha aqui. Pra quem não sabe, a botinha vai enchendo do pé até a coxa, vai fazendo essa drenagem e ajudando também a relaxar a musculatura. A produção tem uma pergunta aqui pra vocês. Vamos deixar seu aluno fazer uma pergunta pra você. Faz aí, Ronaldão. Hoje, para fazer corrida, quando você busca uma assessoria, você já tem um custo da assessoria. Aí hoje, com as redes sociais, poxa, tênis é caro, roupa, um óculos, tudo isso já é muito caro. Mas você acaba ali se ajustando. Mas quando você pensa para fazer um triatlo, aí já vem o custo de uma bike. E cara, você vê uma galera com umas bikes que são caras. E aí, pra quem quer começar, é só nesse nível mesmo? Não, eu acho que não, né? Por isso que até boa pergunta, porque até foi um pouco do que eu falei. Eu quis falar um pouquinho do começo ali, de que, porra, eu fiquei praticamente 9 meses sem ter uma bicicleta ali, mas treinando triatlon. Porque, pô, eu falei, eu gostava do esporte já, mesmo assim, de ter o contato, de ver outras pessoas. Então, assim, você não precisa, assim, claro que o equipamento tem uma tecnologia ali, né, empregada naquilo, mas para quem tá começando, às vezes aquela tecnologia não vai ser nem benéfica para ele, porque, assim, essas bikes nesse nível que você tá falando, são bikes mais, tipo, entre aspas, assim, mais ariscas, assim, a dirigibilidade dela, a pilotagem, agressivas, né? Ela é difícil. Então, assim, não vai ser isso que vai deixar o cara melhor, entende? Então, assim, tem para todos os gostos. Tem bicicletas de, sei lá, de 3 mil, 5 mil, né? E aí eu acho que você vai galgando. Eu costumo brincar assim, é igual você ter o primeiro carro. O primeiro carro sempre é mais difícil de você ter, né? Mas só que depois você vai trocando, vai ficando mais fácil. Na bicicleta é a mesma coisa. Então, assim, não é o equipamento em si que vai fazer uma diferença. Quando a gente está falando de questão de iniciação no esporte, né, da inclusão, etc., eu acho que... Mas isso é muito mercado brasileiro, tá? Eu já tive a oportunidade de ir para outros países e ver, por exemplo, dentro da própria bandeira Ironman, cara, você vai ver nos Estados Unidos. Os caras têm bike de garagem, assim. Às vezes tem bike com quase uma cestinha na frente. E o tiozão tá lá fazendo, velho. Não tá nem aí que ele tá com a roupa largona, tá fazendo. Ele tá fazendo a prova para ele lá. Porque a cultura já é outra também, entende? É que a cultura do brasileiro é sempre assim, eu não faço porque... eu não tenho, eu não faço porque a bike é cara. Sim, tem bike cara mesmo, mais cara do que carro, tem pra caramba. Que eu acho, muitas vezes nem justifica o preço, né? Porque, pô, você fala, tem tecnologia, mas você pega uma moto esportiva fodida, é mais barato que a bike. Cara, e tem motor, tem um caralho a 4 lá, mas enfim, cada um. Mas o que eu quero dizer, assim, é caro o esporte, mas dá pra iniciar. A questão, assim, fazendo um comparativo com a corrida, é que você precisa de mais acessório. E a questão da logística, né, também do triatlo. Então, assim, a bike, se você não tiver um rolo, por exemplo, para fazer em casa, que é um acessório que você encaixa na bike, ou seja, é mais um equipamento que você tem que comprar. Aí você tem a sapatilha, tem o capacete, aí depois vem... você tem que pagar, teoricamente, você vai ter que pagar uma academia para fazer a natação, né, se você não morar num condomínio que tem a piscina. Ou seja, é mais uma coisa é falar assim, eu vou correr só na rua, você não paga academia. Faz o fortalecimento lá na tua casa, um funcional, mais democrático.
Já o triatlon já tem um custo a mais já de cara, pensando nisso, falando do básico, né? O tênis, você usa o tênis que é da corrida mesmo, não muda nada, a questão é isso. E aí vem a questão aqui, no Brasil, fazendo um comparativo, provas de triatlon, provas de corrida, prova mais barata de triatlon hoje, acho que a inscrição deve ser R$500, por exemplo. Acho que a prova de corrida está numa faixa de 150, 200, né? Então, é um esporte mais caro, isso né? Em questão de falar, eu quero fazer uma prova. Até pela estrutura que tem que ter, a logística que tem na prova. De organização da prova. Mas na minha visão, eu acho que assim, pensando na questão do esporte como uma inclusão, o esporte triatlo, para democratizar mais, porque assim, às vezes a gente tem mais talentos aí perdidos, tem mais Miguel Hidalgos aí por aí, mas realmente assim, é um esporte mais elitizado hoje, né? Por conta de... o Messias, ele foi descoberto por acaso, por exemplo, né? Era da corrida, né? E ele nem era o melhor corredor lá, mas foi descoberto, enfim, migraram o cara pro triatlo. Mas eu acho que daria para fazer, pensando em políticas públicas, fazer, por exemplo, escolas de esporte. Já tem um projeto do Juraci Moreira, que é meio que virou quase que uma franquia. Tem vários estados, tem uma escolinha de triatlon, né? Então é um projeto de inclusão. Bacana. Mas pra gente meio que pensar em popularizar, massificar o negócio, era isso, fazer políticas públicas de escolas de esporte. Porque assim, tô pensando em iniciação, tá? Iniciação, criança ali de 7, 8 anos pra frente, de 7 a 10 anos, 7 a 8, 11 anos. Quando a gente tá falando de iniciação no triatlo, a bicicleta é o último esporte, teoricamente, que entra na questão da iniciação. Sim. Então ficaria o quê? Em questão de natação e corrida, né? Que é o grande gap que existe dentro do triatlo, principalmente quando a gente pensa em atletas brasileiros, que no caso do Messias foi isso, da Luísa Batista. O gap que tem muito dentro é a questão da natação, né? Então a natação, quando o cara começa a nadar, por exemplo, com 11 anos, já é tarde. Sim. Né? Então, pensando em alto rendimento, né? Já é tarde. Então, assim, aí imagina que os caras, os europeus lá, eles estão, sei lá, o moleque já 5 anos tá nadando, né? Lúdico, de forma lúdica, sim, mas ele tá. Com 7 anos ele já tem a técnica aprimorada. E você imagina ensinar um garoto de 12 anos com um que já começou a 7. Então, assim, a gente já tem um gap de 5 anos. Como é que a gente fecha esse gap? É difícil? É difícil. É difícil, né? Mas, voltando pensando em popularização, questão de socialização através do esporte, daria para fazer políticas públicas, né, junto a municípios, prefeituras, para a gente fazer esses projetos, né? Existem, cara, quantos céus existem aí, né? Para você fazer, só precisa do direcionamento certo, né? Não fica aquela coisa de ficar só brincando, mas realmente dar o direcionamento para fundamentos técnicos, tanto da natação quanto da corrida, para realmente a gente fomentar um pouco mais o esporte. Eu vejo dessa forma hoje, né? E usar o esporte como uma ferramenta social, né? Social, então, exato. Não que vá vingar qualquer um ali, vai vingar como um triatleta profissional. Exato. Mas, cara, é a questão da socialização. O esporte, ele educa, o esporte, ele ensina, né? Ele ensina a questão da hierarquia, disciplina, de tudo. Hierarquia. E a questão do que a gente vive hoje é assim, o esporte, querendo ou não, cara, é por merecimento, né? O cara que vai ganhar é o que mereceu, cara, por merecimento. É o cara que tá mais preparado, é o cara que mais se dedicou. Não vai ser por qualquer outra coisa, né? E hoje o mundo tá muito assim, né? Não, vamos dar oportunidade ali para aquele. Uhum. Cara, no esporte é por merecimento. Então, assim, pensando em socialização, em questão propriamente para a formação do indivíduo, o esporte, cara, assim como a educação ali, ela é a base para transformar a sociedade, né? Eu acredito muito nisso. Demais. Eu acredito muito nisso. Tanto para transformar a sociedade, quanto para cuidar da nossa saúde. Sim. Que vem de brinde, né? Vem de brinde. E que baita brinde, eu diria. Né? Sim. Inclusive, fiquei sabendo que você é o irmão mais novo da família, certo? Certo. Sou caçula. E aqui também, a gente é muito família, tudo mais, todo mundo fazendo isso. E tem 2 irmãs suas que estão treinando com você. Foi, cara, até tava falando pra Milena esse dia, pô, até, pra mim até emociona, porque, cara, mudar o estilo de vida delas, assim, é muito legal, e na verdade veio elas e veio os cunhados junto, né, então assim, você perceber a transformação de cada uma delas, né, de se dedicar, pegar o gosto e meio que não foi pressionando, foi por vontade delas, não, cara, começou a correr ali sozinha, pô,
agora começa a treinar com a gente e tal. E isso mudou muito, assim, né? Até a qualidade de vida delas, né? De questão de perda de peso, mudar os hábitos delas também, né? Então, assim, é muito legal mesmo. Poder influenciar a nossa família, sim, mais ainda. Porque muitas vezes é aquela coisa, né? A casa de ferreiro espeta de pau, né? Pô, ninguém faz, tá? Então, assim, ver isso. Aí tá as irmãs, os cunhados, aí o sobrinho começou também, o filho ali meio engatinhando pra ir também. Comecei. Então, assim, é legal. E aí, aproveitando até o gatilho das questões que eu tô falando dos sobrinhos, né? Que mudou muito, assim, o público, né? A corrida tá muito estourada, né? Assim, é uma onda de crescimento absurda, né? Muito mais que o triatlo. E na assessoria, por exemplo, a gente tinha uma idade média antes, eu falando antes, assim, 2 anos atrás, era uma média, assim, de 40, sei lá, de 35, 45, a média de idade. Cara, hoje a gente tá vendo assim, 20, 25. É mesmo? Muita garotada nova entrando. Caramba. Pra correr, é absurdo, assim. A mudança que a corrida teve, eu tava, né, reportagens recentes aí, tipo, a Heineken a Ambev, né, na verdade, tá 6 mil pessoas mandadas embora pela questão da baixa demanda de bebida alcoólica, né? Então, assim, a própria Heineken agora eles estão fazendo a questão do zero. Então, assim, eles estão fazendo muitas ativações em corrida com próprias assessorias, marca zero, cerveja zero, menos caloria, menos carboidrato. Então, assim, eles estão... Assim, o mundo tá mudando muito, né? Sim. As baladas, né, estão mudando muito. A questão, a galera tá fazendo after depois da corrida. Então, assim, mas é um after diferente. Então, assim, o cara vai fazer um brunch lá, tal, tudo saudável, coloca um DJ ali, as grandes marcas estão fazendo isso. Então, assim, o mercado esportivo tá se movimentando de uma forma assim, que eu nunca vi nesses, sei lá, 20 anos que eu tô ali no esporte. Absurdamente elevado, assim, o nível, sabe? De investimento, de grandes marcas e de ações o tempo inteiro. Quantas corridas a gente tem por semana? Né? Então, assim, todo final de semana. Sábado e domingo, sei lá, 3, 4 corridas, cara. Antigamente era o circuito corporate que tinha só uma outra corrida, Maratona Internacional, São Silvestre, pronto, acabou. Ou você fazia o circuito corporate e estava fora, em São Paulo, né? Sim. E hoje é muita corrida. Todo final de semana, se você quiser, você corre uma prova. É muita corrida, cara. É impressionante. Então, assim... essa mudança de mercado tá bem gigantesca, assim. É uma mudança de mercado que extrapola o esporte, né? Então vai para uma questão de consumo, vai para uma questão de do que a pessoa... Quero o Ronaldo falando. Sim. Que você estava comentando. Então, o investimento que essas empresas, por exemplo, a Coca-Cola da vida, tá fazendo para tirar refrigerante e tudo mais, ela acaba saindo isso e investindo em água. Exato. Investindo em água, investindo em coisas mais saudáveis, né? Mais saudáveis. Produtos saudáveis. Acho que a grande diferença do jovem hoje é essa, né, cara? O cara tá preocupado muito mais com a saúde do que a busca pela qualidade. Do que a minha geração mesmo, né? Eu tenho 40 anos. Do que a minha geração e quem dirá acima da minha, né? Então, assim, e eu falo, esses jovens dos 20 e pouco, é os que estão entrando na assessoria e dando exemplo do meu sobrinho e do meu filho que são ali 14, 15 anos, parece que se cuidando mais ainda, cara. Então, assim, o cuidado que eles têm com a alimentação por si só é muito diferente do meu, né? No meu era a avó, o vô, o pai querendo entuchar comida ali e se eu tivesse gordinho tava saudável. É isso. E hoje é totalmente diferente, cara. Os moleques não, eles querem tá na estica, assim, sabe? É impressionante. É isso. Impressionante a mudança. Da hora demais, Du. Da hora demais. Mais alguma pergunta, produção? Mais alguém? Uma pergunta? Falar sobre Nepal? Nepal, Himalaia? Como que foi essa prova? Ah, cara, essa prova de longe foi a mais difícil? Foi a mais difícil da minha vida, cara. Como que foi essa prova? Porque assim, a prova ela é a distância do Ironman Full, né? 3.800 nadando, 180 de bike e 42 correndo, né? Mas realmente condições extremas. É uma bandeira X3 lá, que é uma bandeira também que faz provas extremas, né? Essa é a verdade. E aí acabou que, né, a gente tava falando lá do Ultraman, depois do Ultraman eu falei, quero mudar, assim, tipo, quero fazer algo diferente. Porque eu sempre pensei assim, não que por querer ser diferente, mas assim, eu queria fazer uma coisa que me toca, assim, sabe? Até porque depois do Ultraman eu fiz mais algumas ultramaratonas e aí eu meio que dei uma parada, até porque a assessoria começou a crescer e tal. E assim, eu queria voltar a treinar meio que de forma competitiva, mas tinha que ter alguma prova que me tocasse ali. E aí foi no meio da pandemia, surgiu essa do Nepal, acabou pela pandemia, eu transferi ela umas 2 vezes por conta de aeroporto fechado, não sei o quê.
E aí foi a mesma coisa, essa do Himalaia, eu descobri essa prova como... Eu sempre fui meio que cobaia, né? No Ultraman aqui do Brasil, foi a primeira prova que teve, eu fui. O Ultraman do México foi a primeira edição, que foi em 2016, fui a primeira edição. Tá. Desbravador de provas. Desbravador. E o Himalaia, eu ia fazer a primeira edição, mas só que aí por conta... Aconteceu a prova, mas tinha aquelas questões assim, imagina, eu saio daqui... Tô beleza, tô zero Covid, aí eu chego a conexão em Dubai, aí eu chego em Dubai, faço o teste, lembra, você tinha que fazer os testes no aeroporto, eu chego lá, fudeu, aí eu fico lá de quarentena lá, pagando caríssimo no Dubai e não embarco, então foi, cara, eu vou deixar, que isso foi em 2022 que aconteceu, né, que foi quando voltaram as provas, e aí eu não quis correr esse risco, eu falei, transfiro pra 23, e aí 23 eu fiz. 22, que foi a edição que teve, aí só o pessoal entender, então assim, cara, dá 8 mil de acumulado de altimetria entre bike e corrida. Pra você ter ideia, só pra galera ter uma referência, o Ironman Full aqui, que o pessoal fala, pô, tem muita subida aqui, são 4 vezes um cumezinho ali que tem, acho que dá 500 e pouco metros, 600 acho, 500 ou 600. Então deu 8 mil. E aí, cara, foi uma prova que, porra, me chamou muita atenção, assim. Aí no primeiro ano que eu não fiz, mas eu acompanhei, acho que foi o norueguês que ganhou a prova, se não me engano. Sempre, né? Porque aparentemente a Noruega tá vindo fortíssimo. É um nórdico, é nórdico. Né? Se não é da Noruega, é dali do lado. E aí ele que ganhou tal, e aí a prova, a cereja do bolo, não bastasse o pedal ser tão difícil, a cereja do bolo é que aí nos 42 km da maratona é assim, você sobe 23 km até um pico de uma montanha e depois desce 21, né? Só que detalhe, tipo, sobe muito, assim, então você tá ali a 2.000 metros, mais ou menos, que você não tem efeito da altitude ainda, e aí você chega a 4.200 metros acima do nível do mar, então assim, é uma doideira, né, então assim, imagine, em 22 km você tem mais de 2.000 metros de ganho. É muita coisa. E aí falando de mim, né, com 3.000 eu comecei a sentir pra caralho a altitude, né, então assim, de tipo, cara, raciocinar lento, falar lento, não consegui mesmo, foi a partir dos 3.000. E aí no primeiro ano, porque lá já não é mais inverno, né? Já saiu do inverno, porque inverno é impossível. Esse pico já tava sem neve. Tipo, você via uma outra montanha no fundo bem nevada, mas onde os atletas subiam não era nevado. E aí, beleza. Aí no ano de 2023, que foi o ano que eu fui, porra, cara, eu cheguei lá e os caras, então, né? Teve o briefing lá, os caras, o inverno demorou pra ir embora e tal. Os últimos 5 quilômetros, cara, neve. No pico, tá tudo nevado, então assim, meio metro de neve, assim, tipo, louco. Os últimos 5 quilômetros pra chegar no cume lá, cara, foi foda, assim, tipo, de neve mesmo. Então, aí a prova teve lá, ciclismo lá com uma porrada de altimetria e tal, 37 graus positivo, pegamos na bike, calor pra caralho, e aí quando eu cheguei lá em cima, cara, peguei -6, deu mais de 40 graus de diferença a prova. E aí neve e tal, e com dificuldade, e aí nessa prova é assim, essas provas de extremo, ela fica mais cara ainda porque assim, você é obrigatório a ter um staff seu, no mínimo um, e aí lá na Ásia é mão contrária, né, o volante lá direito, então assim, aí eu tive que contratar um motorista lá, a Milena foi ser a minha staff, só que o staff lá era só na parte da bike, então ela fazia a minha parte de hidratação, a prova ela não oferece nada de hidratação, então assim, eu tenho que ter tudo. Ela fez lá todo o staff, só que aí quando chegava na corrida, a corrida é trail. Então assim, não é que eu corria numa rua, tipo, é trail. E aí eu não conhecia o lugar, porque assim, bem pouco... Aí lá eles tinham a opção de você correr com Sherpa. E aí lá no dia do briefing lá, eles sorteavam os Sherpa e aí eu colocou um Sherpa lá pra correr comigo. O que é um Sherpa? O Sherpa é aqueles caras que carregam as mochilas dos caras que vão fazer as escaladas, esses caras aí. Tá. E aí, beleza, eu coloquei o cara lá pra correr comigo, o cara correndo, cara, ele sabia os caminhos, né? Porra, resumindo a história, assim, para você, a parte mais difícil foi a parte da corrida, principalmente por conta do gelo, deixou a prova mais lenta, né? E aí, porra, o Sherpa não me quebra, cara. Que beleza. O cara quebrou, velho, no meio da prova. E aí, assim, tipo, eu terminei essa prova e eu me classifiquei pro Mundial, né? Que é assim, o X3 é que nem o Ironman, fazendo um paralelo com o Ironman, assim, tem todas as etapas e a etapa que é o Mundial acontece na Noruega, que é a prova mais, teoricamente lá, mais casca dele, mas assim, em questão de dificuldade, o do Nepal é muito pior que ela. Mas é o Mundial que acontece, é o Norseman. E aí, cara, nesse ano, todo mundo que subiu o pico lá, que era até os 4.000, porque assim, você tem uns
uns pontos de corte. Então, assim, você tinha até tantas horas para chegar, que era assim, lá é um base camp para quem vai fazer o Everest, por exemplo, onde eu fiz. Então, assim, você chega até 2.000 metros, aí o primeiro é uma trilha, certo? Aí você chega nos 2.500, aí tem tipo um vilarejo. Aí nesse vilarejo, você o pessoal vai fazendo aclimatação, né? Então, o que acontece? Você chega nos 2.500, dorme lá, aí você, outro dia você acorda, você sobe mais 500, chega nos 3.000, só chega, volta para os 2.500, dorme e assim vai, né? Bom, aí a cada 500 metros tinha esse vilarejo e aí dependendo do tempo de corte que você chegava nesses 500 e 500, você virava ali, você não terminava de subir. Tá. E aí então nesse ano fui um brasileiro, um russo, um ucraniano e um italiano. Foram só os 4 que subiram até o pico. Ninguém conseguiu subir, porque os tempos lá... Aí eu deu 20 horas de prova. Mais de 20 horas de prova. Pra você ter ideia, o Ultraman, que em questões de distância é muito maior, somados 3 dias, deu acho que 23 horas de prova, né? Então... E é muito o mais nível de distância. Dificuldade, cara, desse aí do Himalaia foi absurdo, assim, cara. Foi muito difícil, assim, a prova. Tipo, hoje olhando, eu falei, cara, não sei como eu fiz. E aí, eu falei, cara, não sei como eu fiz, porque eu fui o único ainda que não aclimatou. Porque lá vocês tinham uns pacotes lá, que assim, onde largava a parte da natação, que era no lago, ele era abaixo da altitude. Tipo assim, era 2.000 metros, normal, assim, não tinha nada. Só a questão da altitude era na hora da corrida mesmo que você chegava lá. E aí o que aconteceu? Você tinha um pacote que você chegava lá, a gente chegou com bastante antecedência até por conta de fuso horário, 12 horas pra frente lá. Só que todo mundo ia para esses camps, ficavam 4 dias lá. E eu optei por não ir, né? Eu falei, cara, eu vou ficar aqui mesmo, porque aí também você não conseguia treinar nada lá, né? Você só fazia aclimatação. E aí era isso que eu te falei. Então no primeiro dia você ficava nos 2.500, dormia lá, aí no outro dia você acordava, ia até os 3.000, ficava lá nos 3.000, descia para os 2.500, dormia, aí no dia seguinte chegava no 3, aí no 3 você dormia, ia até os 3.500, voltava pro 3, e assim ia, né? Ficava 3 dias até chegar no 4.000. Beleza, o pessoal foi. Então, desses caras que foi na verdade era um tcheco, um ucraniano e um russo, eles foram fazer aclimatação, eu não fui. Claro, eu senti pra caralho lá. Tipo, eu só lembro assim, né, cara, os caras, quando chegavam nesse vilarejo, cara, teve um que era, eu nem lembro se era no 3.000 ou 3.500, velho, eu não lembrava das coisas, tipo, sabe, o raciocínio fica lento de verdade, cara. E aí, cara, os caras, eu só vi, tipo assim, os caras falando meio que, mas eu acho que ele não vai conseguir não sei o que, cara, mal pra caralho, assim. E uma coisa mó doida, né, a cada desses 500 metros tinha um checkpoint da prova, e aí tinha Coca-Cola e sneaker e mais alguma outra coisa, cara. Detalhe, aí eu chegava lá em cima, cara, na hora que eu abria a Coca, já saiu gás, velho, você tomava assim, não tinha gás. Com altitude. Aí o sneaker, fui pegar o sneaker lá, cara, morder congelado. Nossa! Cara, aí eu botei dentro, né, porque aí fui e tal, coloquei pra esquentar, e, meu, mas o negócio é louco, velho, assim, foi uma experiência extrema, assim, ao extremo mesmo, cara, foi impressionante, assim, essa prova. Eu cheguei, era o que, 1h da manhã, mais ou menos, quando eu cheguei, não foi? Então a largada era 4 da manhã, então nadou no escuro, você nada no escuro, só com umas luzinhas ali, tipo, sinalizando. Aí larguei 4 da manhã e cheguei, então quase 24 horas. 24 horas de prova. De prova, assim, loucura Que total. Loucura. Aí eu classifiquei pra essa prova, que era o Mundial em 23, só que ia acontecer em agosto, cara. Noruega, na verdade, não é um dos, é o país mais caro. É muito mais caro que Suíça, por exemplo, cara. E aí, porra, na época a gente tava mudando de apartamento, não sei o quê. E aí eu não podia, só que aí a tristeza que eu não podia passar pra frente, né? E eu perdi a vaga, né? Porque eu falei, não dá, cara, não vou. Dá pra ir. Aí eu acabei não indo. Na verdade, também não fui porque aí nessa prova eu tive uma fratura do quadril, que eu te falei que tive outra lesão. Você caiu? Cara, eu fiz... a gente treinou, eu treinei... Eu fiz um camp mesmo de treino ali, bastante São Bento do Sapucaí. Tá. E aí, Campo Jordão e tal. Cara, cada descida, com chuva, nunca caí, velho. Faltando 15 dias pra prova, lá na ciclovia, onde eu sempre pedalo, aquecendo, a Milena tá na minha roda. Cara, não sei, deu um segundo de distração. Eu passei direto numa curva, assim. Caí lá embaixo, num buraco lá, cara, bati o ombro, quadril, cara, cheio de espinho. Meu, não conseguia mexer o braço. 15 dias pra prova.
não conseguia mexer o braço. Eu, caralho, fraturei a clavícula, não sei o quê. Aí fui direto pro hospital e tal, não fraturei a clavícula. E aí eu fiquei preocupado com o braço, né? Porque, cara, eu não conseguia tomar água assim, ó, pra mexer. Cara, fisioterapia 2 vezes por dia, tal, não sei o que. Os caras, o seu braço, mas eu tô preocupado com o seu quadril. E tipo, meu quadril nem doendo, de boa. Eu fui, cara, fiquei esses últimos 15 dias sem nadar, porque não dava. O cara, não, você só vai nadar no dia da prova. Cara, fiz minha melhor natação da vida, por incrível que pareça. E aí, beleza, no dia da prova, aí meu quadril ficou inchado, ele ficou tipo uma bolsa assim, ó. E eu fui pra prova assim. Aí cheguei lá, na hora que eu comecei a correr, velho, porque assim, cara, a corrida era pedrego. Caí, velho. Na hora da corrida, caí e bati exatamente em cima, velho. Puta que pariu. Aí na hora, eu já tomei uns remédios lá, que eu levei tudo, e continuei, né? Na hora que eu terminei a prova, velho, no outro dia, velho, desse tamanho, negocinho roxo, preto, velho. Nossa. E aí eu ficava sei lá, uma semana lá, talvez. Cara, esse roxo preto começou a descer aqui, velho. Aí quando eu voltei pra cá, velho, os caras tiraram 200 ml de sangue, assim, ó, daqui. Deus, e aí fizeram o exame e aí tava fraturado o quadril. Nossa. Caralho, mas fraturou aí o quadril. Aí eu tive que ficar 60 dias parado. Aí fudeu. Fiquei 60 dias parado, tô parado até hoje. 60 dias virou 3 anos. Virou 3 anos, né? Puta que pariu. Não, mas tô brincando, né? Tipo, aí 60 dias, aí foi a questão da gente focar mais na questão da assessoria, que aí, graças a Deus, acabou dando um up. E aí são momentos, né, de escolhas mesmo, assim. E acabou. E aí foi, na verdade, foi aquilo que eu falei no meio, né? Tipo, aquele brilho, assim, que eu tinha, porra, de fazer a prova, tipo, pô, tinha muito isso, né? O lugar é horrível, velho. Tipo assim, o Nepal é muito pobre, cara. Depois do terremoto que teve ainda, foi pior ainda, né? Teve esse ano mesmo, o presidente lá foi deposto e tal. Mas assim, é um país muito pobre, assim. Em questões de beleza, o que tem de beleza de questão de montanha tem de pobreza, assim, muito pobre. Os lugares que a gente passava era muito feio mesmo. Mas era uma coisa que no dia que eu descobri a prova me tocou, cara, de falar, pô, quero conhecer esse lugar. Acho que eu não ia nunca lá se não fosse fazer a prova, entendeu? Sim. E hoje, tipo, aí acabou que meio que assim, eu perdi esse brilho, assim, tipo, de falar, quero fazer ali. Então, hoje eu penso mais na questão de qualidade de vida. E esse brilho que eu tinha, assim, de, pô, quero fazer aquela prova, performar lá, fica pros meus atletas hoje. Tipo assim, cara, eu fazer a programação de falar, esse cara, ele vai fazer aquilo ali, cara. Tá programado pra fazer. Eu me realizo dessa forma hoje. Tipo, de ver ali os alunos performando, se superando, né? E quando eu falo performando, é a performance do aluno, individual ali. Né? Pô, isso me brilha hoje. Tipo, de ver ali, sabe? Os caras. É aquela mesma sensação de orgulho e prazer de cruzar. Tipo, pra mim é isso. Sei lá, talvez amanhã ou depois eu ache uma outra prova, ou que seja uma prova curta de novo, que seja de 5 km, tenha esse brilho. Vou dedicar de novo, mas é que no momento são fases, né? E a fase que eu tô hoje é essa de vislumbrar os alunos. Ver a conquista de cada um, o quanto cada um pode melhorar e quanto que a gente pode ajudar as pessoas através do esporte. É o meu objetivo hoje, o propósito é esse hoje. Talvez amanhã pode mudar, mas hoje é esse. Boa, show de bola. E não à toa, do Ultra. Então foi... O Ultra não é à toa, né? E, cara, é até engraçado também, porque falando até... Pô, teve uma vez que eu até quis mudar o nome da assessoria, na verdade, até recente. Cara, não muda e tal, porque... falando comercialmente, pensando, né? Porra, do Ultra e tal, né? Às vezes, você vai colocar mais treinador, tem toda a questão, né, de ego e tal. E às vezes, porra, é um nome, né? Então, assim, é o nome de uma pessoa, Edu, né? Às vezes, pô, eu corro com o nome Edu. E, na verdade, quando eu fui pro Ultraman do México, do Brasil, um dos meus staff lá, os caras, vamos fazer uma camiseta e tal. Aí os caras apareceram com umas camisetas lá, escrito Edu, o sobrenome Albuquerque, né? Edu Albuquerque Ultra Distance. E aí ficou aquilo, né? E aí, como o que eu falei, depois do Ultraman do Brasil, que acabou as coisas, quero treinar com você, quero treinar, e foi estruturando, eu falei, aí tipo, ficou todo mundo, Edu Ultra, não sei o quê, aí Edu Ultra Team. Aí ficou, né? Então, isso há 10 anos atrás, né? Se fosse hoje, claro que eu não colocaria, mas o pessoal até... né, teve um episódio em todo esse percurso aí que eu acabei abrindo um estúdio com sociedade com outros caras e mudou o nome. Porra, cara, ali eu vi que a questão do carinho que as pessoas tinham. Porque, assim, muita gente ficou triste mesmo, cara. Não, porra, mas como assim? Não vai ser mais Edu Ultra Team, não sei o que e tal. Enfim, acabou voltando pra Edu Ultra Team de novo, né? Mas a história do Edu Ultra Team realmente foi por isso, mas assim, foi mais
pelas questões da galera já, o Edu Ultraman, porque lá em Guarulhos fica, Edu Ultraman, Edu Ultrateam, e aí acabou ficando por conta disso, né? Boa. Mas, porque muitas vezes, tem muitos alunos que entram na assessoria hoje, né? Eu já tô vamos falar que eu parei de treinar mesmo em 2023, que foi depois da prova, né? Então assim, cara, de 2023 pra cá, entraram muitos alunos, né? Eu tenho muitos alunos que estão comigo desde o início da assessoria, mas tem muitos alunos que entraram, então assim, porra, tipo, Edu Ultra, mas cara, o Edu nem corre, pô, o Edu tá gordo e tal, não sei o quê, mas, porra, é que não conheceu lá atrás, né? E a história, né? É de lá de trás, mas é que hoje, cara, hoje é o que eu te falei, o foco tá no trabalho, assim, né? Mas o nome permanece, não tem jeito. Legal demais. Baita nome. Baita nome. Baita nome, baita família, aparentemente, né? Baita família. Baita família. Modéstia à parte, né? A gente tava falando essa semana, assim, o que a gente vê de mercado, e mesmo assim, não só eu falando aqui, né, agora, mas assim, o que a gente escolhe mesmo do feedback dos nossos próprios alunos, assim, criou sozinho, cara, isso. Eu não sei se foi sozinho ou não, mas assim, essa identidade da Edu Ultrateam mesmo, assim, né, cara, porque a gente tá até falando na prova que vocês foram lá, né, na Atenas, pô, cara, a gente foi a última tenda a desmontar lá, e assim, nos treinos é assim também, galera, fica numa resenha, cara, impressionante, às vezes a gente vai até, vamos fechando aqui, vamos guardando os bancos, não sei o que e tal, e, pô, a galera é muito, assim, tipo, unida, sabe? Então, porra, chega um aluno novo, a galera abraça mesmo esse cara, incentiva. Claro, normal, uma assessoria, pelo tamanho que a gente tá hoje, cria grupos que tem mais afinidades, mas, no geral, a energia da galera, tipo, a unidade que a Edu Ultrateam é muito forte, assim. Coisas que, às vezes, a gente acaba recebendo alunos que são de outras assessorias e fala, pô, é diferente, isso é diferente. E foi uma coisa, assim, meio que foi orgânico, né? Foi se criando ali e a gente... Né? Mas é um dos diferenciais da Edu Ultrateam que a gente espera essa identificação, sempre né? Manter essa essência, assim, né? Dessa energia boa da galera mesmo, realmente de ser acolhida e acolher os próximos também. Exato. Muito legal. Criar essa comunidade. Muito, cara. É muito mais uma família do que uma comunidade. Do que só uma assessoria, né? Só uma assessoria. Muitas, porra, galera se junta, além de corrida hoje, né? Vai, marca encontro e vai. Porra, criou realmente uma comunidade mesmo. Que cria. Muito da hora legal. Demais. Muito legal. Pô, sensacional, sensacional. Tem um presentinho pra você também. Opa! Tá ali atrás, deixa eu pegar aqui pra você. Aí sim, hein? 10 anos de Edu Ultrateam, um ano de Recovery Resenha. Pô, vamos abrir aí. Tem a camiseta aí. Vamos abrir. Camiseta que tá chegando pra vocês em breve. Vai estar disponível no nosso site. Cadê o adesivinho? Ó. Top, hein? Camiseta muito boa pra treinar. Próximo treino, hein? É isso. Vai ser com ela, eu marco vocês aqui, ó. Boa, show de bola. Valeu, hein? Eu vou marcar vocês também, que você me deu um presentinho nos bastidores. Vou correr com ela também. Obrigado, mano. Obrigado a você. Pô, então, top. Que baita resenha que a gente teve aqui hoje. Baita história, ultra histórias, vamos dizer assim. E espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não segue a gente, vou deixar aqui o Instagram. Pra treinar com vocês, como é que faz? Nosso Instagram é edu.ultrateam e o meu é edu_ultraman. Quem quiser pode entrar lá, manda um direct que a gente vai atender aí. Milena vai mandar uma mensagem para vocês. Boa. Vou deixar aqui também na descrição, no vídeo. Segue eles lá, segue a gente também. Deixa o like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, que tem muita coisa vindo, muita coisa boa vindo esse ano ainda, muita coisa para acontecer. E esse aqui é só o começo. Valeu. Fechou? Então, sucesso. Obrigado, aí. Edu. Valeu. Muitos anos. Até o próximo episódio. Valeu. Muito bom, muito bom. Show.